Meta, McDonald's, Apple, Amazon, SpaceX. Esses são alguns exemplos das maiores empresas do mundo. E se você aí quer ter uma parte dessas empresas, fique ligado no vídeo que eu vou explicar tudo para vocês. Antes de tudo, eu queria trazer para vocês um motivo para poder você investir nessas empresas, investir no exterior, não ficar só localizado aqui no Brasil, na mesmice, né? Então, para isso, eu trouxe aqui alguns dados para poder passar para vocês e vocês entenderem aqui um pouquinho do que eu penso, da forma como eu penso. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o índice S&P 500. No dia de hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo, ele está 20,81%. Ele teve esse crescimento, tá, de 20,81% em 2024. E esse índice, o S&P 500, ele engloba as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aí depois eu tenho aqui o Nasdaq. A Nasdaq é um índice que engloba as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Depois eu tenho o Dow Jones, que é o índice que engloba as maiores empresas industriais dos Estados Unidos. E aí essa aqui, eu esqueci de falar da Nasdaq, mas a Dow Jones está crescendo 12,31% e a Nasdaq 21,17%. Nós temos também aqui os REITs, né? Tem o índice de REITs. O que são REITs? Eu vou falar mais um pouco sobre eles no decorrer do vídeo, mas a princípio eles são fundos imobiliários americanos, para dar aqui uma simplificada. E o índice deles está crescendo 10,98%. Saindo um pouco dos Estados Unidos e indo para a Europa, nós temos o Stoxx 600, que é o índice que engloba as 600 maiores empresas da Europa. E ele está crescendo 9,17% em 2024. Indo um pouco para a Ásia, nós temos o Hang Seng, que é o índice da China, e lá está crescendo 23,27%. E temos o Nikkei 225, que é o do Japão, que está crescendo 3,31%. E aí vocês me perguntam, pô Gui, mas e o do Brasil? Também tem aqui para vocês. O índice do Brasil, o Ibovespa, ele está o Ibovespa, né, que é o que engloba as maiores empresas do Brasil. Então, nos Estados Unidos temos a S&P 500, no Brasil temos o Ibovespa. E o Ibovespa está caindo 1,77% em 2024. Temos também o IFIX, né, que seria o índice dos REITs americanos. Temos o índice dos fundos imobiliários do Brasil, que é o IFIX, que está caindo 0,6%. Então, é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. Se vocês perceberem, enquanto o mundo inteiro está indo para um lado, num bom humor do exterior, o Brasil está ali, caindo, está ali na tristeza, né? Só que o que acontece? Você pode sempre perguntar, pô, então eu vou investir todo o meu dinheiro fora do Brasil. Pô, também não pode ser assim. Nós somos residentes brasileiros, nós moramos no Brasil, né? Então é sempre bom nós termos dinheiro em real, mas também não se limitar a nós aqui, porque temos muitas opções bem interessantes fora do Brasil. Fora que a diversificação, eu sempre prezo aqui desde o primeiro vídeo falando com vocês sobre diversificação. O Brasil pode estar nesse momento ruim agora, mas em alguma parte, né, o mercado é cíclico. Em algum momento o Brasil vai começar a subir de novo. E pode ser que essas empresas aqui, esses países que estão subindo, eles comecem a cair. Certo? Então pode ser que agora o Brasil esteja caindo, daqui a 2 anos o Brasil está subindo pra caraca e todas elas estão caindo. E aí, o que vai acontecer com o seu carteira diversificada? Você vai ter um grande ganho em algum lugar e uma perda não muito significante na sua carteira em outros lugares. Até porque, além de você diversificar, você tem que diversificar bem. Você tem que escolher boas empresas para investir. E assim, dessa forma, né, investindo em boas empresas se você escolher boas empresas para investir, o que vai acontecer? Elas, quando você estiver caindo, quando você estiver num momento ruim, elas não vão cair tanto, elas não vão quebrar, não vai ter ali o famoso risco da ruína, de você perder o dinheiro todo. Então, dito isso, já expliquei para vocês um pouco, vamos para o tema do vídeo, né? Como que investir no exterior. E é claro que esse vídeo aqui é destinado tanto para quem quer investir lá fora só para investir mesmo, ter uma diversificação na carteira, tanto para quem quer viajar. Então, se você quer montar aí uma carteira para sua viagem, né, daqui a 2 anos, 3 anos, você quer ir para algum lugar e quer montar sua carteira baseado na moeda de onde você quer ir, esse vídeo também é bem interessante para você. Durante ele eu também vou dando algumas dicas em relação a isso, né? Vou dando umas dicas para os dois lados. Então, esse vídeo é basicamente isso, tá? Então, pode focar aí que o conteúdo vai ser bem interessante.
Então, gente, vamos começar aqui pelos famosos BDRs. O que seriam BDRs? Eles são Brazilian Depository Receipt. E o que seria isso? Quando você vai investir por BDR, você vai entrar ali na sua corretora. Na minha, por acaso, é a Rico. Eu vou entrar lá e aí vou procurar alguma empresa. Eu vou procurar a Apple. E aí vai aparecer lá o símbolo da Apple, a sigla da Apple lá. E eu vou investir nela por BDRs. O que seria o BDR? Ele é basicamente o que? Vai ter uma grande banco do Brasil ali, né? Um banco do Brasil. Que esse bancão, ele vai comprar essas ações de fora, ele vai comprar essas ações da Apple e você vai recomprar deles. Ou seja, tem essa triangulação. Você vai comprar de outra pessoa que já comprou. E aí o que acontece nesse trâmite? Eu não gosto muito dessa maneira de investir, é particular meu, né? Porque eu tento minimizar ali as transferências, minimizar ali as operações que eu vou fazer. Então, se você investir dessa forma, você vai estar quebrando ali sua operação. Em vez de você investir direto na empresa, você vai pegar de outro e investir em outro. E aí o que acontece? O banco ele pagou alguma taxa para investir para comprar essas ações dessa empresa. E você vai pagar outra taxa em cima da outra taxa para poder pegar aquelas ações. Então, para mim, já não fica tanta vantagem, né? Eu acho que tem opções melhores no mercado. Mas é uma opção também, e eu falei que ia trazer aqui para vocês, então é uma delas, se você achar interessante, pode ir para dentro. Outra forma de investir, que seria contornando essa forma de usar uma BDR, seria você abrir uma conta numa corretora estrangeira. É claro que hoje nós vemos aí corretoras que também atendem aqui no território brasileiro, uma bem famosa agora é a Avenue. A Avenue ela tem esse convênio com o Itaú, então nós temos essa possibilidade bem mais fácil aqui, bem mais tranquila de investir lá fora usando essa corretora. Também temos Interactive Brokers, né, que é uma corretora mundialmente famosa. Então você pode usar essas corretoras para investir lá fora. E aí como é que seria? Pensando na diferença com a outra que eu acabei de falar, que seria os BDRs, o BDR tem essa triangulação. Quando você vai e cria uma conta numa corretora estrangeira, como a Avenue, você vai entrar lá e consegue comprar diretamente a empresa que você quer. Mas você pode falar assim, ah, tá bom, então isso aí, pô, vantagem, né? Claro que é vantagem. Só que o que acontece? Ainda tem um outro porém que é uma coisa que eu também não gosto de fazer, mas também é um particular meu, né? É do meu feitio, eu não gosto disso. Que, como eu disse, eu gosto de minimizar transações. Quando você vai investir nessa corretora, você entra lá na Avenue e para você investir na Apple, por exemplo, você tem que fazer um câmbio. Ou seja, você tem que pegar seu real, transformar em dólar na corretora e depois investir na empresa. Ou seja, você vai pagar ali o seu câmbio para depois botar na empresa. Então também tem outra transferência ali em cima, né? Você vai usar duas transferências. Então é uma coisa que eu também não gosto muito. Essas duas formas são bem interessantes para quem quer de fato escolher uma empresa. Quem quer chegar ali, eu quero Apple. Eu gosto da Apple, eu gosto da Meta, eu quero ela. Então essas duas formas são bem interessantes para isso. Tá? Você abrir no seu telefone e ver lá que você tem Apple, que você está subindo junto com a Apple, está caindo junto com a Apple, está lá. Esse é bem interessante. Mas tem uma outra forma que eu vou falar para vocês agora, que é a que eu utilizo. Só que o que acontece? Você não vai ter essa liberdade de escolher os seus ativos. Outra pessoa vai escolher por você. E que seriam o quê? Seriam os ETFs. Exchange Traded Fund, que são os ETFs, né? Eles são nada mais nada menos que fundos de investimento. Ou seja, você vai entrar na sua corretora, agora eu vou falar para vocês a diferença entre eles, né? Você vai entrar na corretora para escolher um fundo de investimento. E aí, é claro que se você não sabe escolher, você deixe nos comentários que eu posso trazer um vídeo para vocês, dependendo de pessoas mandarem aí. Posso trazer um vídeo para vocês de como escolher fundos de investimento, como escolher ETFs, tá? Que é uma coisa básica ali, bem legal para aprender, então eu posso dizer para vocês. Mas o fundo de investimento ele vai ter ali a sua cotação mínima, o valor mínimo para investir. Tem alguns que tem só para investidores qualificados. O que seria investidor qualificado? É uma pessoa que tem 1 milhão investido em bolsa ou que tem algum certificado ali de analista. Então, vocês são os investidores qualificados. Se você não é investidor qualificado, possivelmente vai ter uns fundos de investimento bem grandes aí que você não vai conseguir ter acesso. Então, o que aconteceu? Esses fundos ali de investimento, a maioria deles, eles têm como cotas.
Que é o que acontece com o cotas? Ele é uma antecipação do imposto de renda. Então, 2 vezes no ano vai ter uma antecipação ali do imposto de renda no seu fundo. Mas tem uma coisa, quando vocês forem investir em ETF, vocês vão ver que a diferença é o seguinte. No ETF, ele é um fundo desse listado em bolsa. Ou seja, quando você tem fundo de investimento, você compra na corretora. Você entra aí no menu da corretora, vai em fundo de investimento e compra. Quando você vai comprar um ETF, você vai ter que ir lá, no mesmo lugar que você compra ações, né, no home broker, e comprar esse ETF. E esse ETF, ele não tem essa come cotas. Ou seja, se você comprar um ETF agora e ficar 30 anos com ele, durante esses 30 anos você não vai pagar imposto. Só quando você retirar, quando você vender aquele ETF, você vai pagar imposto. E é 15% do seu lucro. E agora que vocês sabem o que é ETF, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de ETF que vocês podem usar para investir no exterior. Vou falar bastante aqui dos Estados Unidos, porque é o mercado mais líquido e eu acho que é uma coisa mais fácil de vocês entenderem aí, né? Uma forma mais fácil de vocês absorverem conhecimento, que é o seguinte, vamos lá. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês são ETFs que investem em empresas, né? Que investem nas maiores empresas. Eu falei já em um vídeo anterior sobre o World 11, que é o que eu particularmente gosto muito, que é o que eu tenho na minha carteira e tenho propriedade para falar. Que é um ETF que investe nas maiores empresas mundiais, e aí ele tem as suas porcentagens ali mediante ao valor, né, da empresa. Por exemplo, se tem uma empresa que é muito grande, a Meta. Ele tem uma porcentagem maior de Meta do que ele tem, sei lá, uma porcentagem de uma empresa lá da China, uma empresa lá da Índia, que lá também tem empresas grandes, só que, pô, não são tão grandes quanto a Meta, então ele vai investir mais na Meta, ele não vai dividir ali igualmente. Então tem essa coisa que é muito interessante. Então nós temos esse tipo de ETF que seria em ações, né, que seria a sua primeira opção. A outra opção são as ETFs de bonds. O que seria bonds? Os bonds são basicamente nossos debêntures do Brasil. Aí você pode perguntar, tem muita gente que não sabe, né? O que são debêntures? Debêntures são ativos, né, que você vai comprar, que você empresta dinheiro para alguma empresa. Ou seja, você tem ali o Itaú, um exemplo. O Itaú, aí ele vai emitir debêntures. Aí você vai comprar essa debênture. Quando você comprar essa debênture, você está emprestando dinheiro para o Itaú para ele te pagar depois, certo? Então, isso que é basicamente a debênture. Quando você investe no ETF de bonds, você vai estar emprestando dinheiro para empresas americanas, para empresas grandes americanas lá, e aí depois esse dinheiro ele vai te pagar, né? Quando tiver a validade ali da sua debênture, ele vai te pagar de volta ali, e aí vocês estão todo mundo feliz um com o outro. Dito isso, eu também queria falar dos ETFs de REITs. O que são REITs? REITs são basicamente nossos fundos imobiliários, só que americanos. Então nós temos aqui os nossos fundos imobiliários, que são fundos, né, que compram partes ali de alguma empresa, né, de alguma balcão, entendeu? Então você tem esses fundos imobiliários aqui e tem os REITs lá. Aí basicamente você vai ter partes de imóveis lá dos Estados Unidos, você vai ter umas partezinhas lá, o mercado de lá, de REITs, é bem maior do que o nosso de fundos imobiliários, né? Mas tem essa opção também para você, caso você seja um cara ali mais de imóvel, quer dar uma olhada no imóvel, você pode entrar lá para dar uma bisurada. E nós temos também nosso ETF de ouro. Então aqui eu vou dar um bisuzinho bem legal para vocês. Vocês podem falar assim, Gui, vou comprar ouro aqui, a barra, né? Vou guardar a barra de ouro, vou comprar, que é meio difícil, né? Porque pô, ouro é caro. Mas vou comprar um pouco de ouro, vou comprar um ouro listado em bolsa normal, beleza. Mas eu vou dar um bizu bem legal aqui, que seria esse de investir em ouro no exterior. Por quê? Se você pegar um ETF e investir num ETF de ouro atrelado ao dólar, é bem melhor do que ou você comprar um ETF de ouro atrelado ao real ou de só o ouro normalmente aqui do Brasil. Porque o que acontece? Se você comprar ouro atrelado ao real, vai haver uma desvalorização do real frente ao dólar, certo? Você também tem esse quesito aí para considerar. Por quê? Desde o plano real, nossa moeda se desvalorizou muito frente ao dólar. Atualmente a gente consegue como pegar $1 com 5,60 de real, né? E imagina daqui a pouco a gente acaba comprando $1 com R$ 8.
Então, por isso que é muito importante você comprar o ouro atrelado ao dólar, para você ter essa reserva de valor em ouro junto à reserva de valor em dólar. Então, você vai ter esse conjunto aí para te ajudar. Então, esse é um ativo muito legal também para quem quer dolarizar a sua renda, né? Dolarizar o seu dinheiro, tanto para viajar ou para alguma coisa, né? Então, isso também é muito legal. Enfim, falando um pouquinho sobre essa coisa de reserva de valor, eu fiz o meu último vídeo sobre Bitcoin, né? E aí agora eu queria trazer uma dica extra aqui para vocês, principalmente para quem está investindo só por investir mesmo, assim, para ter uma carteira no exterior também, que seriam os novos ETFs em Bitcoin, os ETFs de Bitcoin, os ETFs de Ethereum. Eu poderia ter falado sobre isso, sobre ETF no último vídeo, mas eu acho que esse aqui engloba melhor, eu acho que vai ter um assunto mais legal para tratar aqui. Mas enfim, e por que não investir no Bitcoin direto, certo? Por que não investir direto? O que acontece? O Bitcoin, para quem não sabe, é uma criptomoeda e você praticamente tem um valor, né, uma moeda que não é atrelada a nenhum banco, ninguém não tem um mediador entre você e a moeda. Ou seja, você tem a sua moeda ali e você cuida dela, é responsabilidade sua tudo que acontecer com ela. Ou seja, quando você tem um Bitcoin ali, que atualmente deve estar ali pelos 63 mil dólares, você tem um Bitcoin, você tem que proteger esse Bitcoin. E aí, como é que você faz isso? Tem várias formas. Eu também propus um vídeo aqui mostrando como fazer, né? Como ter essas defesas. Podem ser defesas online, ou pode ser um pendrivezinho que chamamos de cold wallet, que vai ter umas chaves aí de segurança que vão te proteger. Mas se você não quer ter toda essa dor de cabeça, de proteção, de comprar uma coisa, olhar outra, aí ficar gravando chave, não perder chave. Se você não quiser nada disso, você pode comprar um ETF de Bitcoin. Você vai lá na sua bolsa, vai comprar esse ETF, você vai pagar uma taxa de administração, né? Claro, todos os ETF tem uma taxa de administraçãozinha ali, e aí você vai ter o seu ETF ali, vai ter um gestor que vai ter os Bitcoins para você, e ele vai proteger os seus Bitcoins. Então você vai estar tranquilo em relação à segurança dele, certo? Enfim, basicamente foi esse o vídeo. Falei aqui das diversas formas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que cada uma pode te ajudar. Então, se você quer ser só um investidor mesmo, todas elas são válidas. Você pode ter um leque ali de possibilidades para você escolher, né, o que você quiser. Mas, se você só quer viajar, você quer fazer uma viagem para algum lugar específico e quer reservar o seu valor para poder viajar, multiplicar um patrimônio até lá, eu não indico alguns ETFs, né, ou alguns investimentos muito voláteis. Ou seja, se você quer viajar daqui a 2 anos, eu não te indicaria comprar um ETF de Bitcoin, por exemplo, porque ele é muito volátil. Hoje ele está 63 mil, mas amanhã ele pode estar 45 mil. Então, pô, é uma coisa que você não tem uma segurança nele, né? Então, por exemplo, se você comprar agora, imagina um dia antes de você viajar, tu entra para resgatar o dinheiro e fazer o câmbio e tá, porra, muito mais barato do que você comprou. Então, eu indicaria realmente um ETF em ouro, que ele vai estar ali te protegendo, né? Em 2008, quando teve a crise do subprime, o ouro estava tudo colapsando, todas as ações, tudo estava caindo, o mundo estava acabando para todo mundo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que vai acontecer? E o ouro estava lá subindo. Tava todo mundo comprando ouro para reservar o seu valor, reservar a sua moeda. Tava todo mundo comprando ouro. Enfim, o ouro iria ser uma boa jogada aí para você, ou alguma ação consolidada, né, uma ação de Nvidia, de Meta, por exemplo, se você comprar direto a ação ali, ou algum ETF menos arriscado, um ETF talvez de REITs, ou algum ETF que invista em empresas muito grandes, tipo o World 11, então coisas mais consolidadas, né? Então, basicamente, o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem nas redes vizinhas. Já aproveita e entra ali, tá na descrição, tá, do vídeo. As minhas redes sociais lá, pode entrar, me segue lá, pode mandar mensagem lá pra mim que eu respondo vocês sempre que eu tiver tempo. Se tiver alguma crítica ou alguma ideia de vídeo, pode deixar nos comentários. Pode mandar mensagem, é claro. Eu sempre estarei falando com vocês, dando atenção para vocês, tá? Muito obrigado pelo tempo. Eu venho aqui sempre tentando trazer vídeos melhores, conteúdo bem legal. Eu estudo aqui para trazer uma coisa muito interessante para vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo e até o próximo vídeo.